Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O caso Oswaldo Eustáquio é um caso sui generis na história das liberdades de expressão no Brasil. Porque gera muita confusão, gera muito erro de interpretação e muita gente tem me cobrado aqui no canal um posicionamento sobre esse caso. Exatamente porque o nosso canal, ele trata sobre a defesa da liberdade de expressão. Ele trata sobre a defesa do bom jornalismo, da atuação da imprensa, do direito que o jornalista tem de dizer o que pensa, do direito que cada cidadão tem, independente de ser ou não jornalista, de ser ou não comunicador, cada cidadão tem o direito de dizer o que pensa. E não pode ser o governo, no caso, o Poder Executivo, ou o Poder Judiciário, ou o Poder Legislativo, a determinar até onde vai esse direito. Esse direito vai até onde a lei permite, não é? Se a lei permite que você se manifeste, é claro que você pode se manifestar. Se existe aí alguma previsão legal que coloca obstáculo a uma determinada forma de manifestação, no caso de xingamentos, de acusações pessoais sem provas, de chamar alguém de determinados apelidos que denigrem a honra dessa pessoa, não é? Ou que pratiquem a injúria racial, evidentemente que isso tem que ser combatido, isso tem que ser repelido. É preciso que a gente coloque as coisas nos seus devidos lugares. Bom, o que aconteceu com o jornalista Oswaldo Eustáquio é algo bem típico dos novos tempos de perseguição que nós estamos vivendo no Brasil. Ele se apresenta como jornalista, tem um blog que é muito visto, tem um canal de notícias e comentários no YouTube que também é muito visto, tem muitos inscritos e acessos diários, acessos únicos, inclusive. Ele alega que está sendo vítima de uma brutal perseguição por conta de sua postura bolsonarista. E é claro que existe aí uma série de dúvidas, uma série de questões misteriosas no tocante à sua prisão. Bem, o Oswaldo Eustáquio ele foi preso já 2 vezes. A primeira vez por, segundo acusações, participar dos chamados protestos antidemocráticos, aqueles protestos que defendiam o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, que atacavam ministros do Supremo, em que vários membros desse grupo de ataque se posicionaram em frente ao Supremo Tribunal Federal, inclusive soltando foguetes em direção ao prédio do STF. Bom, aí é uma questão de direito de livre manifestação. E isso realmente é bastante questionável. Esse inquérito vem sendo questionado por autoridades do mundo jurídico. Na questão do jornalismo, ele fez várias manifestações de apoio a esses manifestantes e a esses atos públicos considerados antidemocráticos, porque exatamente previam o fechamento das instituições. E essas instituições reagem. O Supremo Tribunal Federal instaurou um inquérito que é considerado, inclusive, ilegal, porque foi instaurado pela presidência do Supremo na época, o senhor Dias Toffoli, já determinando, sem passar pelo sorteio, quem seria o presidente desse inquérito, no caso, o senhor Alexandre de Moraes. E foi o próprio Alexandre de Moraes que determinou o aprisionamento, inicialmente, do senhor Oswaldo Eustáquio, que é considerado blogueiro bolsonarista, conforme nós já citamos aqui. Então, passou-se algum tempo, ele, naquela prisão inicial, ele foi libertado com a obrigação de cumprir algumas restritivas de direito, né? Você tem relaxado o seu aprisionamento para que cumpra essas restritivas. E o que é a chamada restritiva de direito? Você tem que... você está livre, mas não está totalmente livre. Você tem que comparecer todo mês ao fórum determinado pelo juiz da pena, ou no caso, por quem determinou, né, a sua soltura. Você tem que, além de assinar, também se esquivar de participar de eventos entre as 6 da tarde e as 6 da manhã, se deslocar para outras comarcas, para outras cidades, portanto, sem autorização do juiz, não pode, e foi exatamente isso que aconteceu, de acordo com a determinação que o levou de volta para a prisão. E ele foi para a Polícia Federal. E ali chegando, teria subido num vaso para verificar se havia uma câmera filmando a sua presença ali dentro, né? Ele caiu e bateu as costas. O que se divulgou, através dos seus defensores, advogados, familiares, é de que ele teria fraturado ou teria danificado uma das vértebras. E isso poderia, inclusive, gerar a sua paralisia permanente, sem ficar sem o movimento das pernas. Mas, ao que tudo indica, e graças a Deus, não foi isso que aconteceu.
Não que tenha havido algum exagero, evidentemente que foram as informações a princípio porque as pessoas não sabiam da reação, não tinham ainda a ideia do que de fato tinha acontecido. Mas o outro episódio que surge dentro dessa questão é exatamente a denúncia de que o Oswaldo Eustáquio teria sido vítima de tortura nas dependências da Polícia Federal, que eu não acredito absolutamente, não, que a Polícia Federal, o histórico é diferente da Polícia Federal de hoje, as pessoas são diferentes, os métodos são diferentes, existem outros instrumentos para se obter informações ou para se adquirir confissões, ela tem inteligência. É diferente também de você tratar com alguém que já está cumprindo uma pena, porque existem comprovações efetivas de sua participação. Isso aqui não tem nada a ver com a questão do jornalismo. É preciso que as pessoas saibam distinguir o que é o jornalismo do que é o excesso da liberdade de expressão ou o ato criminoso propriamente disso, porque tem muita gente que gosta de se defender dizendo que está sendo alvo de perseguição ao seu direito de livre expressão. Isso termina prejudicando aqueles que verdadeiramente atuam com o jornalismo, atuam com a livre expressão, atuam fazendo denúncias. Nós temos aqui no Piauí, por exemplo, um pseudo-jornalista, um elemento que é um locutor de emissora de televisão com horário alugado, que chegou a dizer que tinha sido preso porque estava sendo processado por uma questão de imprensa, quando não é verdade. Ele tem que se defender do que ele está sendo processado, que é crime de corrupção. Corrupção, por sinal, ativa. É a invasão de um processo sigiloso e a disseminação de informações desse processo com outros elementos investigados num outro processo que diz respeito ao desvio de R$1,5 milhão de reais de uma prefeitura da região da Grande Teresina. Então, o caso do Oswaldo Eustáquio é o seguinte: por que ele foi preso? Ele foi preso porque ele violou as chamadas restritivas de direito. Ele não foi preso porque agrediu qualquer tipo de direito à livre expressão ou porque tenha sido processado em face de calúnia, injúria e difamação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa prisão diz respeito especificamente ao descumprimento da restritiva de não sair da sua cidade, que é no estado do Paraná, para uma outra cidade, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer que seja ela. Ele não podia se deslocar sem a autorização judicial. E a primeira prisão diz respeito, aí sim, eu acho questionável, a chamada participação nos processos, nos atos antidemocráticos, nas manifestações que defendiam o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Questionável por quê? Porque a pessoa tem direito de defender o que ela quiser. Ela pode não gostar do Supremo, pode achar que o Supremo é um poder que já está antiquado, que já não serve mais ao Brasil dos novos tempos, ou que persegue o presidente da República, ou que persegue governadores e prefeitos, ou que dá muitas regalias para elementos criminosos como Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é um direito da população. Então é preciso que se defina até onde vai o limite do que o próprio Supremo considera como protestos antidemocráticos, porque senão qualquer pessoa que faça manifestações contra decisões do Supremo poderá ser prejudicada, assim como o Oswaldo Eustáquio foi. Então, no meu ponto de vista, o Oswaldo foi prejudicado desde o começo. A primeira, sim, ele tem o direito como cidadão, ele tem o direito como comunicador, porque ele é blogueiro, ele pode não ser jornalista, mas é um comunicador, de manifestar a sua livre expressão, de dizer o que ele pensa sobre qualquer criatura, sobre a terra, sobre qualquer autoridade brasileira e sobre qualquer do poder brasileiro que ele queira se manifestar, sem que, para tanto, seja penalizado com prisão injusta. De todo modo, é uma questão que deverá ser decidida pelo próprio pleno do Supremo Tribunal Federal, uma vez que é uma decisão isolada do então presidente e do chamado relator indicado por ele, o senhor Alexandre de Moraes. É preciso que o plenário do Supremo se manifeste sobre isso para definir quais são os limites do que eles consideram como atos antidemocráticos para que outras pessoas não sejam injustiçadas. E para também aqueles que foram injustiçados não misturem as coisas, não barafundem ainda mais esse caldo de incompreensão que existe no entorno da política brasileira, no entorno do sistema institucional brasileiro. Então esse é o nosso vídeo de hoje, a nossa manifestação de apoio à liberdade de expressão e de imprensa e principalmente ao direito que as pessoas têm de falar a verdade. É preciso falar a verdade, ser verdadeiro. Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.